Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Blindagem em Foco. Programa voltado para o segmento, o setor de segurança de modo geral, seja da patrimonial, digital, pessoal e também, evidentemente, blindagem de veículos. Aliás, o nome do programa é Blindagem em Foco, não é à toa. Eu que trabalho nesse segmento há bastante tempo, estou aqui para contar para vocês um pouco, tanto para você que é usuário, como você que é empresário do setor de segurança, boas práticas e trazer aqui personalidades que tratam do assunto de segurança e também envolvidos em empresas. E hoje eu estou tendo aqui a honra de receber meu amigo Peter Carl Steinhauser. O nome dele é difícil, né, pô? Steinhauser. É cearense, não? Quase. Quase, né? Ele é da Shining, ele é diretor Customer Solutions da Shining, que é uma empresa, ele é membro do board Shining South America. Meio complexo aqui, né? Difícil de falar aqui, estão falando aqui, mas o trabalho que a Shining, que você está envolvido, eu sempre converso com o Peter sobre esse tema, que é qualidade, né? Quando se fala em qualidade, é todo tipo, e o tema do programa aqui é como resolver problemas com qualidade. Problemas não é o problema pessoal, caseiro, não, tá? É problema da sua empresa, né? Vamos deixar claro aqui, né? Isso, e de repente o cara vai te ligar e fala, pô, briguei com a minha patroa lá, vamos resolver o DR aqui. Não é por aí, né? Não. Peter, a Shining, ela está há quanto tempo já no mercado? Então, primeiro, muito obrigado, Marcelinho, por estar aqui com você, aqui compartilhando nesse momento. É um prazer, prazer é todo meu. Só para fazer um pouco mais de contato, a Shining, então, é uma empresa global, tem 77 anos. 77 anos. E ela, aqui na América do Sul, nós estamos fazendo 7 anos agora, em setembro desse ano, né? Legal. Eu, juntamente com o Rafael Pavão, que é o diretor de operações aqui da América do Sul, ele que iniciou a empresa no início, né, há 7 anos atrás, eu vim logo na sequência, também por conta da minha experiência anterior no setor automotivo, na área de qualidade, e quando eu percebi, né, que existiam soluções para problemas complexos, né, do qual a gente vai falar um pouquinho, que tem a ver com a Shining, que é a metodologia REDX, foi aí que eu me apaixonei e estou junto nessa jornada com o Rafael e com a equipe da Shining South America, fazendo aí toda essa capacitação, desenvolvimento e treinamento das pessoas. Legal. O Peter falou aqui sobre metodologia REDX, e ele falou aqui, nós citamos aqui sobre qualidade. O Peter é um apaixonado por qualidade. Quando você fala em qualidade, você trabalhou no setor automotivo por muitos anos, né, Peter? Sim. E o setor automotivo é conhecido pela exigência que se tem para se fornecer. Você trabalhou numa empresa que fornecia autopeças, né, para a montadora, e vocês que trabalham no segmento aí de blindagem, por exemplo, sabem quanto é difícil você atender às exigências de uma montadora e sempre voltados à qualidade. Na verdade, é qualidade para que dê a segurança para o usuário final. Perfeito. E a gente falando no setor automotivo, você imagina no setor aeronáutico, então, o quanto isso não que no automobilístico não seja, mas o aeronáutico também tem um nível de exigência também extremamente apurado. E o aeronáutico com defesa, quando a gente vê agora o que está acontecendo. Aeronáutico com defesa, mais ainda, né? E aí você fala da metodologia REDX. E a história da Shining, pelos 70 e tantos anos que você falou aqui, ela iniciou com o seu... Dorian Shining, que foi o fundador da empresa. Fundador da empresa. É um engenheiro. E você me contou uma história que eu acho que queria dividir isso com o nosso público aqui, da metodologia da NASA. Porque nós vamos entrar em outros assuntos, mas tudo começou nessa história, né? Exato. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Não, então, Peter. Foi uma coisa interessante que, inclusive, foi por esse motivo também que eu me apaixonei pelo processo, pela empresa e pela metodologia. O Sr. Dorian Shining, que era um engenheiro estatístico, ele foi chamado pelo governo americano, né, isso na época da NASA, daquela Apollo 13, precisavam trazer aquele que eram, com segurança, os astronautas para a Terra. E lá teve aquele filme, né, da Apollo, lembra da frase Houston, I have a problem? Eu achava que aquilo era brincadeira, e não era brincadeira, aquilo era sério. Foi feita uma licitação, o governo americano precisou colocar vários cientistas ali para poder trazer esses astronautas com segurança para a Terra. Imagina você como é que faz isso, né? E precisava fazer, não dava tempo para poder desenvolver um protótipo, mandar gente para o espaço, né? Não dava tempo, precisava ser uma metodologia eficaz, certeira, rápida e com praticamente 99,99% de confiabilidade. E esse Dorian Shining, ele que venceu essa licitação, então ele fez a metodologia que chama Resilient Engineering, é parte do portfólio das metodologias da Shining, uma delas é o REDX, outra é o Resilient Engineering, e com isso ele aplicou essa metodologia e trouxe os astronautas com segurança. Na época, e até hoje,
foi o projeto com maior confiabilidade, porque ele deu 99,9% de confiabilidade e trouxe os astronautas para a Terra com segurança. E a partir daí é que ele patenteou. É isso que eu ia perguntar. Ele criou o método, patenteou esse método. E hoje a Chainin aplica, vocês aqui na América do Sul, você como diretor de soluções aqui, em diversos segmentos. Ou seja, essa metodologia ela é aplicável em todos os segmentos, em todas as indústrias. Obviamente, assim, ela nasceu na aeroespacial, né, por causa dessa coisa da NASA, e hoje em dia todo o portfólio, além da NASA, além de todas as indústrias de defesa e da aeronáutica, ela migrou também para o segmento automotivo, que é o grande segmento de maior visibilidade, ou de maior número de empresas, e também na parte de saúde e qualquer outra que está ligada, né? Nós temos aí casos também com a parte de saúde, com a parte de produtos médicos. Então, a confiabilidade, imagina, se você está falando num item de segurança ou alguma coisa para um carro ou para uma blindagem, imagina quando a gente fala num item de saúde, né? Algum item que precisa ter a confiabilidade e não pode ter nenhuma falha. Ele já é aplicado essa metodologia. Então, já entrando um pouquinho nesse... Para explicar para o nosso público aqui, que, né, assim como eu, não tem essa profundidade nesse tema, mas a gente está falando aqui na confiabilidade da qualidade do produto final, vamos dizer assim. Vamos imaginar que você, empresário, ou eu, tenho uma empresa e eu estou fazendo um produto em série e eu estou vendo que tem tido alguns problemas em algumas peças. Eu estou sendo bem didático, assim, né? Me corrija se eu estiver errado, não é isso, né? A tua metodologia, ou a metodologia da Chainin, ela entra para buscar a causa desse problema? Exato, é isso? Exato, Marcelinho. O Redex, ele é o X vermelho, né, traduzido em português, que é a principal causa raiz. É aquele que é o efeito dominante que a gente vai encontrar a razão por causa daquele que teve o defeito. Então, hoje em dia, as metodologias tradicionais, que são conhecidas e são metodologias abertas, elas vão da causa para o efeito, né? É onde elas vão. A Chainin é o inverso disso. Ela vai do efeito para a causa, usando a física, né, para chegar e identificar a principal causa raiz. É como se for, a gente vai falando, né, tem até o Dorian falava que você conversando com as peças ou fazendo as perguntas certas, você vai convergindo e vai fazendo os testes de confirmação, que é a parte das estratégias, porque para cada defeito ou para cada situação tem uma estratégia a ser adotada, né? E aí a gente consegue ligar e desligar o problema, confirmando que aquele suspeito é a principal causa. Então, hoje em dia, isso é muito usado e está sendo cada vez mais requisitado aqui no mercado por N razões, porque, imagina você hoje, o custo da não qualidade, né? A qualidade de problemas de campo, a qualidade de problemas de custo de garantia. No caso automobilístico, como é que chama? O recall? Recall. Eu imagino quanto não envolve isso. Valores, né? Exato. Quando se fala em recall. Recall até você dá tempo, né? Você detecta um problema e corrige. Mas se é alguma coisa que pode causar um problema para a pessoa, né? É muito sério. É muito sério, né? Então, o valor envolvido, né? A responsabilidade de uma empresa é gigantesca. E seguindo nesse até para explicação, que para mim também é muito interessante eu conhecer um pouco mais, são perguntas, como você pergunta, chaves que você vai no cerne do problema com o intuito de resolver ou de transferir isso para a qualidade final de um produto ou serviço. Serviço também. Serviço também. Então, a Chainin ela faz, então, desde a capacitação e treinamento, porque é um skill, a gente chama de skill, que é um perfil diferente que você vai colocar na sua organização, que é o cara que é o resolvedor de problemas. Hoje em dia, é muito curioso isso aí, por isso que é nosso desafio aqui no mercado, e a gente está aqui só há 7 anos, mas a gente vem explicando, porque as organizações como um todo, ela tem dentro da sua empresa, os especialistas. Eu ia entrar nesse tema, porque eu imagino, né, você não conheço nada de fabricação de parafuso, por exemplo. Pois é. O cara fabrica parafuso e está lá com um problema de seriado lá, que tem um parafuso que tem uma inconformidade qualquer. Exato. E tem o técnico dele que está lá há 30 anos. Que é o cara que é especialista. O cara manja pra cacete de parafuso, ele que, né, o bambambam do parafuso, o cara já trabalhou em... Como é que você pode chegar para esse cidadão e falar para ele, o erro está aqui, não é erro, mas encontrar o problema. É exatamente por isso, porque a gente consegue, através dessa metodologia, que é uma metodologia aplicada, fazendo as perguntas certas e convergindo, né, com as estratégias. E precisa desse cara, evidentemente. Precisa do cara, sim. Lógico. É que a ideia aqui é capacitar
a pessoa para um pensamento diferente. Ele vai contra, como eu falei, ele vai um pouco contra a lógica, ele vai fazendo as perguntas certas, convergindo. Eu chamaria de ter uma psicologia no meio desse negócio todo aí, de você pegar esse técnico e falar para ele, deixa eu fazer você pensar diferente, ajudar ele a pensar de uma outra forma. Exatamente. Então você, no trabalho da Shining, por exemplo, também entra na capacitação e treinamento. Não é uma consultoria, tá, gente? Vamos separar aqui, porque, de novo, né? Outros programas que já passaram aqui, a gente comentou sobre consultoria, o coach nada contra também, mas naturalmente existe um certo preconceito. Existe. Nesse caso, a busca por solução de problemas com qualidade para também chegar à qualidade, exato. O máximo de qualidade possível. O máximo de qualidade possível. Então, e a gente tem, nos 77 anos, Marcelinho, que a Shining existe, acredite se quiser, mas também para mim foi uma curiosidade pessoal quando eu entrei, justamente com o Rafael e com a equipe, que aqui é muito chuta, mas assim, em 77 anos eles não têm nenhum caso, que não encontrou a principal causa raiz. Então deve ter inúmeros. Então é 100% garantido, olha, 100% confiável. O difícil é realmente você fazer essa abordagem, porque quando a gente lida com organizações grandes, que tem esse pensamento normal, né? É natural, né? Natural, de você falar que pode ser capacitado uma pessoa que não é especialista, mas que ele, entendendo o método, fazendo as perguntas certas, chega na investigação e chega no resultado, isso é muito curioso, né? Inclusive quando a gente fala de empresas que têm a sua própria tecnologia. É curioso isso. O Resilient Engineering, que foi usado na NASA, ele tem essa prerrogativa, que é o seguinte: nós não precisamos, por exemplo, da especificação do produto. Eu ia perguntar sobre isso, porque tem empresas que têm a sua tecnologia, o seu segredo, vamos chamar assim, né? E há uma preocupação muito grande de você chamar uma entidade externa, né? Sim. E eu ter que contar tudo lá, detalhes, né? Lógico que tem NDA, tudo. Tem contrato de confidencialidade, isso a gente é muito sério nisso. Tem que ter, né? Lógico. Por isso que a gente trabalha com empresas, como eu falei, com a NASA, empresas com segurança, a gente nem pode, às vezes, divulgar o nome da empresa que estamos trabalhando com eles, né? Porque tem toda essa prerrogativa. Até para não criar um barulho desnecessário, né? A gente não faz. O cara imagina, pô, a Shining está lá naquela empresa lá, deve estar com alguma meleca lá, né? Está tendo algum problema. Não é isso, né? Não é isso. Não é ideia. Eu acho que, às vezes, nem é tanto um problema, mas com esse método você pode até melhorar, não sei se é a intenção, vou falar. Mas melhorar a produtividade, tem isso também? A produtividade, sim, a gente consegue melhorar a produtividade, porque tem coisas que são inerentes ao produto, ao processo, então, portanto, tem máquinas que têm a ver com eficiência, que tem a ver com OEE, né, que chama, que é a eficiência do processo, que é com custos de manutenção, tudo aquilo que está ligado à ineficiência, sucata, produtividade e que gera um impacto negativo de caixa, a Shining pode resolver o problema. A gente hoje em dia fala, e o Rafael é muito hábil nisso, a gente antigamente começava a vender talvez o treinamento, e essa coisa de vender treinamento, que é parte do portfólio, a gente hoje em dia mudou um pouquinho a abordagem, né? A gente não vende treinamento. Solução de problema. A gente vende solução e a gente vende, e é melhor a gente fazer, quando a gente está falando com as empresas, para que eles tragam para nós qual é o projeto que eles têm, qual é a dor que você tem, quais são os problemas que você hoje tem na sua organização que causam o desconforto e causam aquele custo não desejado, para que a gente ajude a capacitar você, a pessoa que vai resolver, ou que às vezes não dá, isso acontece. Existem empresas que estão com um problema tão grande, estão sangrando ali com os custos, às vezes não dá tempo de treinar. E para isso a gente tem a solução, que é o serviço do nosso especialista em solução de problemas, que é o Skill, que a gente vai lá e a gente resolve o problema para ele e elimina. A gente tem até uma frase que a gente coloca, Marcelinho, que é muito interessante, porque eu também tenho uma outra experiência, que é nada contra o setor, mas que é um custo, por exemplo, hoje em dia tem, em função da qualidade, aquilo que as empresas colocam quando tem uma não conformidade num produto ou num processo. Isso é uma regra, principalmente no setor automotivo, vamos falar assim, que tem que colocar um embarque controlado ou um retrabalho, para que isso não chegue no cliente final. Isso gera um custo, e ele é necessário para conter aquilo e não ir para o cliente final. Então, só que a gente usa a seguinte fase: menos contenção, mais solução, para que a gente consiga, com essa metodologia que é rápida e eficaz, garantir que você não vai ter esse problema de novo. Porque hoje em dia existem sim
dependendo da abordagem, dependendo das outras metodologias, nada contra, cada um usa da forma que quiser o seu, mas ele consegue identificar a principal causa raiz, para que não existem, às vezes, o falso positivo, que tem algumas empresas que acham que identificaram a causa e nem sempre é a causa dominante. Ela não é a principal e ela volta depois de um tempo. Ela pode voltar, ela pode causar um problema de campo, depois que o produto está no mercado. Você acha que corrigiu? Você acha que corrigiu. Aparentemente está tudo ok, só vai perceber o problema depois de algum tempo, depois de 6 de produto estar no mercado. Depois de 12 meses, depois de 24 meses. Né? E isso tem a ver com a garantia. Imagina, então, o benefício que isso pode trazer para as organizações, fazendo a prevenção disso e atuando logo no início. Né? Sim, Peter, nós estamos falando aqui sobre produção, produto, fábrica. No setor, na parte administrativa, também existem soluções de problemas. A pergunta por que eu faço isso, né? Porque eu não conheço com profundidade o trabalho da Shining. Nós estamos falando aqui sobre solução de problemas. E numa empresa, qualquer empresa, independente do tamanho, do porte dela, né? Pequena, grande, média, e se ela é produtiva, se ela é de serviço e tal, a empresa, o cara não tem problema, porra, meu, é muita, né? Se você for fazer uma pesquisa a fundo, sempre tem alguma coisa lá que pode ser melhorado. Sim. Né? Na parte administrativa também existem metodologias, a Shining tem um foco também na parte administrativa? Tem. Dentro do portfólio que a Shining tem, existe essa metodologia Redex, que a gente chama transacional. O transacional tem o X no X ali, que a gente aplica a metodologia para situações administrativas e para justamente a interface entre as áreas e essa parte para poder melhorar a eficácia. Então, isso é usado, às vezes, por exemplo, entre a área de logística e de vendas, entre a área de contas a pagar e contas a receber. Então, isso também é aplicado. Aqui no Brasil, ainda é muito pouco usado, para não dizer, acho que teve um caso só, mas na Europa, e principalmente na Ásia, isso é extremamente usado. Então, a gente tem essa metodologia, algumas empresas grandes lá fora, posso até citar algumas que são grandes aqui, alemãs, a Bosch é uma, elas fazem, usam isso e aplicam para melhorar a eficácia do seu resultado na parte administrativa. Porque às vezes acontece. O cara dá um desvio ali, imagina, você tem mudanças. Tem um que toda empresa, ou praticamente quase todas têm, que é o comercial com a produção. A produção. Né? O que o cara vendeu não é bem a que o cara está produzindo e a conversa não chega. Conversa né? de louco. Conversa de louco. Imagina um comercial conversando com um engenheiro. Né? A gente brinca, é o Steve Wonder com o Ray Charles. Né? Quem que vai se ver primeiro? Né? Terrível. Não, é complicado e eu imagino, né, o quanto é difícil. E uma pergunta, né, curiosidade minha, né? Você, na pesquisa, na metodologia, até quando identifica que o problema é a pessoa ou pessoas, deve ter muito disso, né? A gente tem como identificar isso e como perceber, né? Porque a gente acaba notando se isso tem a ver, a gente realmente identifica, depois tem um processo que fala com o RH, fala com a liderança, isso tem toda uma gestão, uma governança para poder explicar. Delicado. Mas isso às vezes tem a ver também com a própria capacitação das pessoas. Hoje em dia está muito dinâmico, né? Se a gente tem problema de qualidade de mão de obra no Brasil, em vários locais, né? Imagina você ter isso também quando você tem um turnover muito grande nas organizações. Até o cara absorver aquilo que é o procedimento, até o cara entender como é que é a cultura organizacional, até o cara entender o fluxo e performar bem, que é o que todo mundo deseja, às vezes tem esses interfaces, né? Isso interfere. E é interessante o que você perguntou, porque é o tal do falso positivo, né? A gente às vezes acredita que está tudo bem e não está tudo bem. Né? E isso interfere diretamente na qualidade, que é o tema, né? Da conversa aqui. É você resolver problema com qualidade. Qualidade, as pessoas. É tão genérico quando se fala em qualidade. Todo mundo quer saber de qualidade, todo mundo quer qualidade. Sim. Seja naquilo que a gente consome, naquilo que, né? Ou até quando a gente presta um serviço para alguém e tal. E às vezes isso não fica tão perceptível, né? Não. A profundidade do tema é muito grande. É muito grande. E aí, na solução de problemas, imagino eu, maior ainda. No setor de balística, por exemplo, que é o de proteção balística, nós temos um órgão, né, que é o Exército Brasileiro, que é quem controla as atividades de blindagem de veículo e a fabricação de PCS, produto controlado pelo Exército. O Exército utiliza metodologias de testes, né, baseado em normas ou internacionais. Aqui no Brasil já temos hoje a NBR 15.000,
que faz testes de eficiência balística em alguns produtos. Neste caso, vocês têm que estar associados ou entendendo como são as normativas, né? E é um questionamento muito grande, eu falo do meu segmento, quando se trata de dúvidas com relação à eficiência balística de um produto ou de outro. Evidentemente que tudo tem que ser baseado em normas e vocês, a Shining, não tem nada a ver com órgão certificador. Não, isso nada não, disso. Nada disso, a gente não tem nada a ver com órgão certificador, a gente não certifica, a gente certifica sim a pessoa que fez o treinamento, que são 3 níveis, que começa no apprentice. Tá, que é o caso daqui que você falou da capacitação. Da capacitação. Você capacita a pessoa para ser. Então, aí sim a gente certifica, é só pela Shining que pode ter essa certificação, que é reconhecida globalmente. Olha que interessante, isso é legal. Esse na verdade, é um selo de qualidade, mas é um badge global, reconhecido, com 3 níveis. Então, ele começa no aprendiz, ele vai para o intermediário, que é o journeyman, até ele virar um master. O master, ele resolve qualquer tipo de problema em qualquer situação, em qualquer empresa. Então, hoje em dia, aqui, para vocês terem uma noção, aqui na América do Sul inteira, só tem 4 pessoas. Olha que coisa interessante. 4 pessoas. O Peter está falando aqui agora que, de repente, você que está nos assistindo aqui, né, você que trabalha no setor, seja ele qual for, eu, como pessoa física, eu posso ir lá procurar a Shining? Não. A Shining só faz esse tipo de capacitação exatamente pela necessidade do compliance e do NDA e de toda a governança, isso é só com pessoa jurídica. Então, mas aí a pessoa jurídica, então vamos lá, mudar a pergunta aqui, né? Eu sou empresário, eu tenho lá um profissional, eu mesmo, né, que sou gestor de uma operação, eu posso fazer esse treinamento, dessa capacitação, né? Pela empresa pode. Pela empresa eu posso, e eu com esse selo, eu acredito que tem uma valorização, né, um reconhecimento, inclusive, profissional. É isso que a gente está educando um pouco o mercado. Porque hoje em dia, esse profissional, da forma que você está colocando... Você falou que tem quantos? Você falou que tem? Hoje em dia, esse Master aqui na América do Sul, por enquanto, só 4. Só 4? É muito pouco para o tamanho do mercado. Só para vocês terem uma noção, a gente já está aqui, como eu falei, vai fazer 7 anos, então temos desenvolvido excelentes projetos aqui, posso dar uma referência só do ano passado, por exemplo, no universo de 60 projetos, vou chamar de projetos complexos. O resultado desses 60 projetos, Marcelinho, em termos de ganho, foram de 165 milhões de reais. Olha que interessante. 60 projetos. Então você imagina se expandir isso para um universo muito maior. E tem empresas multinacionais, montadoras inclusive, que são não só montam os carros, mas que têm programas extensos aqui de capacitação de quase 2.000 pessoas para os próximos anos. Que é onde a Shining, vocês estão atuando hoje. Você pode citar algum exemplo ou não? Posso, fica à vontade, se não puder também. Eu acho que posso, não sei, mas eu acho que posso. Não tem problema. Um deles, por exemplo, é a Stellantis, né, que é um grande, já tem esse programa a nível global já há muitos anos. Já fez, por exemplo, na América, no mundo, alguma coisa como 4.500 pessoas, isso antes de ser Stellantis, quando era a FCA, agora já tem um programa novo pela Stellantis para 7.000 pessoas. A nível mundial? A nível mundial. Desses 7.000, 2.000 aqui para a América do Sul. E isso que eu ia perguntar. Só ele. Isso é muito importante, esse comentário que você fez, Peter, que, pelo que eu estou entendendo, né, me corrija se eu estiver errado no comentário, a Stellantis, em um certo momento, tinha lá um questionamento, que ela né, contratou a Shining para resolver um problema com qualidade, e ela identificou que, esse negócio aqui me ajuda em muita coisa. Vamos estender isso para outras áreas e hoje ela tem aí, talvez, um programa... Tem um programa de capacitação. De capacitação. O que eu acho, eu não posso responder por ela, Marcelinha, e logicamente ela tem a resposta, mas a gente é uma das empresas qualificadas, aliás, é a única, para dar essa metodologia para eles. E por que eu acho que eles escolheram a gente? Primeiro, por causa dos resultados aplicados. Segundo, pela velocidade que tem. A pergunta que eu ia fazer. A velocidade para a solução, e com foco, né, ela garante que tudo aquilo que hoje é o custo não desejado, ela pode ser minimizado. Então, eu imagino que, né, do ponto de vista não só da competência que vai ser criada, do ganho que talvez isso tem para eles mesmos e para o mercado,
consumidor, que é eliminando o problema antes, não gerando problemas de campo, não gerando problemas, itens de qualidade, evitando o recall e por aí vai, né, melhorando os seus produtos. Tudo isso faz parte dessa onda positiva que a gente participa. Então, assim como ela, posso citar a GM aqui, que está aqui próxima da gente, já tem há mais de 45 anos, usa, né, as outras, a Volkswagen, ela é citada. Então, as grandes montadoras têm na sua base essa informação. A aplicação dessa metodologia. É que aqui, como a gente só está no Brasil há 7 anos, ainda nós estamos num processo de educação do mercado. Porque mesmo eles sabendo a nível global, aqui o nome Shinin, o método Redex, por ser uma patente, ele é pouco conhecido. E você não vai encontrar muita coisa disponível ali de informação se você fizer a busca pelo Google e tudo mais, né? Você vai ter que entrar em contato com a gente, vai ter via site, nós temos o nosso LinkedIn, depois nós vamos deixar. Tem aqui no programa, siga aqui, Peter Steinhausen, Shinin. Se você quiser se interessar um pouco mais sobre esse tema aqui, entre em contato com o programa Blindagem em Foco através do e-mail marcelosilva@Blindagem em Foco, nas mídias sociais, Instagram, YouTube, e também no canal, né, canal ABC, programa Blindagem em Foco. E o Peter, eu tenho sempre contato com ele, evidentemente aqui, até por conta do programa. Se você quiser não conseguir alguma informação aqui, pode entrar em contato comigo, que eu vou ter prazer em passar as informações de como você acessar aí a empresa Shinin. Mas acho que no buscador, se você colocar, tem alguma coisa lá, tem histórico, deve ter um monte de coisa lá. Histórico, não vai encontrar muita informação disponível, até porque é uma coisa patenteada. E outra também, as empresas não ficam divulgando que tem problema, que está tentando resolver, né? Imagina. Boa observação sua, Marcelo, se você me permitir, que é até uma provocação que eu mesmo faço e tenho feito isso no mercado, eu em conjunto com o Rafael também. Só que eu terminando, ninguém quer falar, né, que estou com problema, né? Então. Mas o curioso é que alguns anos atrás, eu me lembro claramente, isso acho que tem 12 ou 13 anos, se eu não me engano, 13 anos deve estar fazendo esse ano, que foi feita uma grande pesquisa nacional através de uma consultoria, que foi a Prada, se eu não me engano. Acho que foi a Prada. E essa consultoria, ela buscou no mercado, só no Brasil, o custo da não qualidade no Brasil, no setor automotivo. E lá atrás, isso há 13 anos atrás, foi identificado, se eu não estou enganado nos números, mas alguma coisa como 5,5 bilhões de reais do custo da não qualidade. E ele dividiu esse negócio por commodities. O que era, por exemplo, aço, plástico, peça fundida, tinha toda uma metodologia para chegar nesse resultado. E logo em seguida isso foi divulgado num evento que era do nosso colega também, da ABX, da Automotive Business, foi lá nesse evento, por isso eu me recordo muito bem. E na sequência dessa apresentação, que foi muito rica do conteúdo, também teve uma outra empresa que era a GD Power, que mostrou o impacto do brand das empresas pela não qualidade. Quanto que afeta o nome da sua organização, a sua marca, quando você não tem qualidade. Então eles fizeram uma coisa... É só transferir para o pessoal, né? Exatamente. Você, no teu pessoal, na sua apresentação e tal, uma não conformidade ou não qualidade, o quanto isso representa na tua imagem. Exatamente. Imagina a empresa. Para você construir, é uma vida inteira. Para você destruir, é 1 minuto. 1 minuto, né? Uma pisadinha, uma escorregada na casca da banana. E foi muito feliz aquela apresentação, aquele momento, mas o que eu digo é que, após isso, eu não me recordo ainda que tenha sido feito, desenvolvido com essa profundidade, depois de 13 anos, esse mesmo estudo. Se eu não me engano, eles devem estar fazendo, devem ter suas referências, mas o que eu quero dizer com isso? Se há 13 anos atrás, que é o que eu me lembro, já tinha esse impacto de 5,5 bilhões na indústria anualizado, você imagina agora com esses carros ou com todas as novas tecnologias que são empregadas agora. Imagina o que não dá de alguns problemas com infotainment, com itens de software, com sensores, com toda essa coisa da balística ou da necessidade de conformidade. Eu ia entrar no meu setor, né? Que imagina a importância ou a seriedade que você tem que lidar com isso, né? Muito importante. E é aí que eu acho que é a dualidade, Marcelinho, que eu sei que é um desafio e a gente aqui não está só querendo vender a coisa da Shinin. Não, pelo contrário, é orientar. É uma parte orientativa educacional. Que eu acho que enquanto a gente rasga dinheiro fazendo contenção e retrabalho e não chega na causa, a gente, do outro lado, não capacita as empresas e as pessoas que poderiam minimizar tudo isso. Então fica aqui a sugestão, né, uma dica para reflexão do que a gente pode fazer para melhorar o setor, para melhorar a produtividade, para melhorar os resultados
com qualidade, resolvendo os problemas, que é a parte que é a pauta do que a gente está fazendo. Hoje a informação é muito mais rápida, né? A gente vê aí, fica sabendo das coisas em segundos, né? Então, essa comunicação sendo muito mais rápida, o nível de exigência também do próprio consumidor, ele acaba provocando essa qualidade, né? Eu falo pelo meu setor de blindagem de veículos, por exemplo. Nós tínhamos no passado, não muito distante, talvez, 10, 15 anos atrás, os fabricantes de vidro. Vou falar de vidro que é uma coisa muito mais evidente do que aquilo que está na parte opaca dentro do carro lá. Mas na transparência ou na distorção ótica dos para-brisas ou do vidro blindado, de um modo geral. Ele naturalmente não é igual a um vidro original, que a espessura é outra, são várias camadas, né? É um composto de várias camadas de vidro e alguns polímeros, né? E não dá para ser igual. Mas os vidros lá atrás tinham uma distorção muito mais acentuada e era difícil para os fabricantes, é só assim mesmo, está dentro da norma. Bicho, está dentro da norma, mas para dirigir é um trem, eu não gosto, faz mal, me causa um desconforto. E eu percebo, que cabe um elogio aos fabricantes hoje, e eu queria só dividir isso com você e ver a sua opinião sobre isso, que a exigência do consumidor é que faz com que a indústria busque pela qualidade. Perfeito. Né? Porque é ele que tem que cobrar, é o usuário. Perfeito. Não aceitar aquilo. Pô, esse negócio não vem com mais ou menos para o meu lado, não, porque isso aqui tem como melhorar. Perfeito. Não é isso. É isso sim, você tem toda a razão, Marcelo. E é por isso que eu também, até aproveitando a sua observação, ao longo desses 7 anos que a gente vai fazer, olha que interessante, para aproveitar e pedir licença para poder falar uma coisa. Nós também temos, a Shainin tem, um prêmio global, que é reconhecido e já é feito há uns 30 anos, mais ou menos. E como a gente só está aqui no Brasil há 7, nas últimas 4 edições, a gente conseguiu, mesmo com uma forma um pouco ainda humilde ou pequena, modesta de participação, trazer esse reconhecimento desse prêmio aqui para a América do Sul. Olha que bacana. A gente trouxe, né? E por quê? É isso que é legal. Porque quando algumas empresas se engajam, fazem, não só treinam, trazem os resultados, isso obviamente tem uma governança. A gente tem uma janela que é no final do ano, de dezembro até janeiro, que é para submeter alguns projetos, que são 6 categorias diferentes, que uma delas é confiabilidade, outra delas é projeto, outra delas é saving, tem várias categorias, mas o requisito para se qualificar para ali, a qualidade dos projetos que são submetidos, ela passa por uma banca bastante rigorosa no sentido da avaliação. E a gente tem muito feliz, eu e o Rafael e a equipe aqui da América do Sul, que ao longo desses 4 anos, a gente trouxe algumas premiações locais. Especialmente o ano passado, que a gente reconheceu esse ano, nós tivemos uma surpresa muito grande, porque assim, trouxemos essa vez 2 prêmios importantes aqui para a América do Sul para uma empresa que eu posso citar, que é Yamaha, por exemplo, Motos, Manaus. Aí você fala, poxa, você não está aqui no universo de São Paulo, Belo Horizonte, não, nós estamos falando de Manaus. Nós estamos falando do segmento 2 rodas. Nós estamos falando de um universo onde também lá, equipes, pessoas, qualificação, tem uma outra realidade. Né? E lá, a despeito do profissional, que é realmente aquele que era o especialista, a qualidade da aplicação que eles se envolveram deu assim um resultado fantástico em 2 anos consecutivos. E aí o reconhecimento veio através disso, de uma premiação. E com isso está trazendo com que o Brasil seja referência para outras regiões. Então você está saindo daqui boas práticas de qualidade da América do Sul para o Japão. Olha que legal, olha que bacana. Ao mesmo tempo que também a gente teve, por exemplo, uma delas eu posso falar, que é a Stellantis também, que aplicou na engenharia, o projeto que deu um baita de um resultado muito grande, foi reconhecido. Eu tive lá algumas semanas atrás, fazem 3 semanas, levando a premiação e a alegria de poder falar, né, que a gente tem aqui competências nacionais de engenharia, de qualificação e de qualidade, que podem ser exemplos de referência, é muito legal. Quando a gente pega essa onda, né, positiva, é muito bacana. Legal. Né? É muito bacana. Muito bom. Eu queria agradecer aqui a presença do Peter falando sobre aqui solução de problemas com qualidade e fazer um elogio também para o mercado de blindados aqui do Brasil, blindados para uso civil, que hoje é referência. A gente bate recordes ano a ano, não é um recorde que a gente deve comemorar, mas a qualidade do serviço prestado no Brasil tem melhorado ano a ano. E aí vale aqui um elogio às empresas participantes, mas sempre lembrando que tudo pode melhorar. A gente acha que está bom, que está maravilhoso. Não, está maravilhoso, está bem, parabéns e tal, mas
Se você fizer um estudo aprofundado na sua empresa, você vai identificar, e aí quando se fala de qualidade, eu queria juntar a qualidade com a eficiência, que é muito importante, muito sério no segmento de balística de efeito, né? De proteção balística como um todo, de segurança de um modo geral, que estão tratando de vidas, né? Então, Sim. a qualidade neste caso, Sim. que é muito parecido com na parte médica ou na alimentícia, Total. qualquer setor, né? Eu não posso falar que o meu é mais importante do que o outro, não é essa a ideia. Pode ser. Mas você que trabalha no nosso segmento aqui, entre em contato aqui com o Peter na Shainin para solução de problemas que eu sei que você acha que não tem, mas no fundo, dá uma olhadinha lá. Como ele falou, tem que olhar com profundidade, você vai encontrar alguma coisa. Para isso, não deixe de seguir aí o programa Blindagem em Foco nas mídias sociais, no canal ABC, baixa o aplicativo lá no seu Android ou iOS, você assiste o programa e a programação como um todo do canal ABC e mande aí a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida para o programa Blindagem em Foco, que a gente sempre vai tratar aqui de problemas ou de assuntos relativos a segmento de segurança de um modo geral. Conto com vocês no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Muito obrigado também. Muito obrigado, Marcelinho. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Menos contenção, mais solução. Procura Shainin. Essa frase é boa.